Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Como te quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Como te quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai eterno. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença, nós queremos Te agradecer, ó Deus, pela essa oportunidade de estar na Tua casa, de estar na Tua presença, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Ó Pai, se entrou alguém aqui hoje precisando da Tua graça, da Tua cura, da Tua libertação, ó Pai, vá ao encontro dessa pessoa, que ela possa sair daqui revigorada, restaurada, Pai, impactada pelo poder da Tua palavra. Usa o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra. Usa, ó Deus, a cada palavra que for falada aqui, a cada canção, a cada oração erguida até o Teu trono, ó Pai, para que isso possa servir de edificação para as nossas vidas. Glorificamos o Teu nome mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, então minha alma canta-te, Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha
tomaste cada pé. Recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda ao Pai de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E nós devemos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Está muito próxima. Nós temos, como a palavra de Deus diz, quando vocês ouvirem rumores de guerra, terremotos, filhos contra o pai, pai contra o filho, é porque está próximo a volta do Senhor Jesus. Devemos estar preparados. E uma das formas de estar preparado é adorar o Senhor em espírito e em verdade, com tudo que nós temos, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa voz, com o nosso corpo, tudo o que nós temos, em espírito e em verdade te adoramos. Vamos adorar ao Senhor com essa canção. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Irmãos, estourou a corda do violão. Mas sabe o que é espetacular? Nós não precisamos de violão para adorar o Senhor. Ele é um Deus que ouve a minha voz, ouve a sua voz. Ele se atenta para o nosso coração, para o que nós temos, o que nós estamos oferecendo a esse Deus. E nesse momento nós vamos orar, a oração da fé. E tem uma canção que diz assim: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. E nós vamos orar nesse instante confiados de que Deus está nesse lugar, de que Deus está ouvindo o nosso clamor, a nossa adoração diante dele. Não importa, está faltando uma corda, não importa. Eu estou aqui, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade. Nós vamos orar, e hoje, como nós estamos no número um pouco reduzido, eu gostaria de saber qual o motivo da nossa oração hoje. O que você quer colocar diante de Deus? Muito breve. Eu quero colocar meu filho, quero colocar minha filha. Nesse instante é o momento. Pelo que nós vamos orar? Pode falar. Esposa e saúde. Vamos orar pela sobrinha, pelos filhos da dona Cacilda, mais alguém? Roberta. Pela família da Roberta, Dil, Maria José, Barnabé. Pela Solange, Maria. Desculpa, Maria, não vi. Pela família da Maria, Vorley, sobrinho, mais alguém? Pois não? Vamos orar por essa viagem, seu João. Pela Nelta e Isabela. Família da Creuza. Quem mais? Pela igreja. Pela família da Joa, Dona Cidinha. Pela recuperação da Dona Élica. Vamos orar para que Deus esteja interagindo. Tem uma mão levantada lá atrás. Pois não, irmã? Pela vida da irmã nós vamos estar orando. Mais alguém? Joyce? Pela conversão de família. Dona Elzinha. Família toda vamos colocar diante de Deus. Seu Ravísio, filhos e netos. Mais alguém? Irmãos, o nosso Deus é um Deus que conhece a nossa necessidade e Ele ouve a cada um. Nesse
nesse minuto que nós falamos aqui, se eu perguntar para você, você não lembra de todos os que foram falados. Mas o nosso Deus, pois não, dona Dalci? Pelos vizinhos da dona Dalci, nós vamos pedir também. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que cuida de cada um de nós. Ele não vai esquecer esse desejo do seu coração e ele vai estar olhando por nós nesse instante. Agora eu convido você a fechar seus olhos, dona Cacilda. O Pedro vai viajar de novo para Santa Catarina. Que Deus guarde e abençoe. Eu quero convidar a Suzana para que venha aqui. Nós vamos orar a oração da fé, crendo que Deus tem um propósito para as nossas vidas. E nessa noite, todos esses pedidos que foram feitos, o Senhor Jesus que está aqui, Ele está ouvindo. Feche seus olhos, ore juntamente com a Suzana nesse instante. Deus Todo-Poderoso, nosso bondoso Pai, Tu és conhecedor de todas as coisas, Tu és aquele que sonda a mente e o coração e sabe, ó Deus, todo o nosso assentar, o nosso levantar, e Tu é o único que conhece o íntimo do nosso coração, ó Pai. O Teu povo se encontra reunido nesta noite, ó Deus, com o coração entregue totalmente a Ti, rendido totalmente aos Teus pés e confiante, ó Deus, de que Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que pode curar, Tu és o Deus que pode transformar corações, Tu és o Deus que pode mudar situações, ó Pai. E nesta fé, nesta confiança, Senhor, nós apresentamos todos esses nomes que foram citados nesta noite, nesta hora, ó Pai. Alcança, Senhor, que chegue ao Teu trono da graça, ó Deus. Nós temos fé, ó Deus, suficiente para crer que Tu pode fazer todas as coisas, ó Pai. Faça, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, ó Deus. Abençoe, Senhor, a semana dessas pessoas, ó Pai. Esteja restaurando, ó Deus, a saúde das pessoas, ó Pai. Abrindo portas, ó Deus, abrindo caminhos, ó Pai. E nós confiamos em Ti e entregamos todos nas Tuas mãos, ó Pai. Mas agora, Senhor, te pedimos que o Senhor derrame paz em nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, console os nossos corações e nos ajuda a entregar realmente, totalmente a Ti e passar, ó Deus, a semana tranquila, a semana esperando no Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor tem agido neste lugar, o Senhor tem manifestado neste lugar e nós te damos toda a honra, toda a glória a Ti, ó Pai. Louvamos, ó Deus, e apresentamos mais uma vez diante do Teu altar. Toma, ó Deus, nas Tuas mãos cada pedido nesta noite. É a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, nós vamos louvar ao Senhor com essa canção, preparando para ouvir o que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Talvez você não conheça essa canção por completo, mas vai aprendendo ela aos poucos. E um lembrete, você que não manifestou o seu desejo de oração através da sua voz, o Senhor conhece o seu coração, Ele conhece a sua necessidade. Tenha fé. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.
Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro-me. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Senhor, nós estamos na Tua presença, nós necessitamos de Ti. Estamos, ó Pai, no início de uma nova semana. E, Pai, nós temos certeza, ó Pai, que não será fácil todas as lutas, mas contigo nós passaremos por ela, e no próximo final de semana nós estaremos aqui novamente te glorificando, porque o Senhor é um Deus que as misericórdias tuas se renovam a cada manhã, Deus. O Senhor é um Deus que cuida das nossas vidas a cada dia, e pedimos a Deus mais uma vez por esses pedidos que foram colocados diante do teu altar, Deus. Nós sabemos que tudo pode passar, mas o teu amor jamais, ó Pai, vai se acabar sobre as nossas vidas. E pedimos a Deus que o Senhor venha em nosso favor, venha em favor de cada pedido de oração que foi feito, de cada alma, ó Pai, que entrou aqui aflita, precisando de um toque seu. E agora é um momento especial, onde vamos ouvir a tua voz. Que nada, ó Pai, possa tirar a nossa atenção, que nós possamos ouvir completamente tudo que o Senhor tem a nos falar através do teu servo. Derrama a tua graça sobre a vida dele, e que ele possa ser inspirado por ti nesse instante. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Podeis assentar. Eu quero convidar o coral da igreja para estar adorando ao Senhor.
Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Deus continue sobre as nossas vidas, abençoando-nos, sustentando-nos, falando aos nossos corações, nesta noite de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus pela tua vida, por você ter vindo à casa de Deus nesta noite. Nós agradecemos a Deus pela tua vida. Você que é nosso convidado, que está conosco, quem sabe pela primeira ou segunda vez, que Deus continue abençoando a sua vida. Você que nos acompanha pela internet, também o nosso desejo é que Deus esteja abençoando a tua vida, o teu lar e a tua família. E o nosso desejo é que Deus continue falando ao coração de cada um de nós, abençoando as nossas vidas nesta noite. Nós temos os avisos que estão no boletim, os grupos de oração na terça-feira, Vitória e Fé na casa do seu Altino, Nova Vida na casa da Adriana e do Antônio, Antônio mais popularmente conhecido por Branco, então Adriana e na casa do Branco, o grupo Nova Vida. Nós temos o encontrão, os irmãos têm até amanhã, o último prazo para dar o nome, passar os nomes para Jô e para Tagiane por questões de alimentação, para acertar a questão da quantidade de comida no encontrão das famílias do presbitério, que vai ser na terça-feira, dia 9 de julho, feriado estadual. Então nós estaremos reunidos como presbitério do Oeste no encontrão das famílias e também na celebração e gratidão a Deus pelos 110 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então no dia 9 de julho, ali na antiga Lival, nós estaremos reunidos das 8 da manhã até por volta das 4, 5 horas da tarde, no encontrão das famílias do presbitério, e também para celebrarmos e agradecermos a Deus pelos 110 anos da IPI. O preletor de adultos na parte de manhã, o reverendo Messias Anacleto Rosa, da primeira IPI de Londrina, lá no norte do Paraná, e também o pregador da tarde, e no culto à tarde nós teremos ministração da ceia do Senhor, num tempo de gratidão a Deus pelos 110 anos da nossa igreja. Jovens e crianças também terão uma programação especial na parte da manhã e uma palavra voltada para os jovens. Mas o prazo para você dar o nome até amanhã. Se você não conseguir falar com a Jo ou com a Tagiane hoje, dá uma ligadinha no máximo até amanhã, que elas precisam passar os nomes para a coordenadoria regional da quantidade de pessoas que irão da nossa igreja. O valor é R$15, está incluso a sua inscrição, o café da manhã, almoço e um lanche à tarde, além do tempo e momento de comunhão que nós teremos lá. Quinta-feira, toda quinta, nós estamos aqui na Casa de Deus, às 7h30, estudando a Palavra de Deus, aprendendo da Palavra e também louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Portanto, quinta-feira, você é nosso convidado para estar aqui nesse tempo de aprendizado, de intercessão e de louvor ao nome do nosso Deus também. No dia 6, sábado que vem, o culto às 7h30 da noite está sob a responsabilidade das mulheres ou da sociedade de senhoras da nossa igreja. Então, sábado que vem, culto para toda a igreja, mas a responsabilidade da direção do mesmo das nossas irmãs. E aqui vai uma palavra de gratidão da Adriana a todas as irmãs que participaram dos 2 últimos momentos que envolveram a participação das mulheres. O primeiro deles, o rodízio de pizza na sexta-feira, estavam em 35 irmãs, 35 mulheres. Agora os irmãos imaginem 35 mulheres, só mulheres, comendo pizza. 35 irmãs estavam aqui no Salão Social da Igreja na sexta. Foi um tempo muito bom, um tempo de louvor e gratidão a Deus pela vida das nossas irmãs. Então vai aqui a gratidão a Deus pela vida das nossas irmãs, e hoje de manhã também gratidão a Deus pelas nossas irmãs que estiveram no chá de bebê da nossa irmã Daiane. O Gabriel está chegando aí, logo logo o Gabriel estará em nosso meio. Então a nossa gratidão a Deus e a gratidão da Adriana. Também nós temos aqui os pedidos de oração que nós já fizemos menção. Orar pela família da Jo, está um probleminha pequeno de saúde. Orar pela família da Jo
colocar a vida da família da Jo nas mãos do Senhor, de forma muito específica, a vida da Letícia. Um aviso do Diego: a cantata durante as férias vai ter ensaio às quartas-feiras, das 7 da noite até às 9. Das 7 às 9, toda quarta, nesse período de férias, o mês de julho, ensaio da cantata das 7 da noite às 9 horas. Algum aviso mais? Suzana ia falar do acampamento, tem alguma coisa? Tem um acampamento de adolescentes, dias 13 e 14 de julho, lá na chácara do Pastor Geraldo. Os adolescentes que desejarem participar, procurar a Suzana ou a nossa irmã Sheila. Mais algum aviso? Além dos pedidos de oração, todos que nós temos no boletim, tem alguns outros pedidos, nós devemos orar e colocar estas vidas diante do Senhor. E também não sei se os irmãos andaram percebendo, ultimamente o Juninho do Lago anda meio triste, meio cabisbaixo, meio choroso. É porque a Giovana vai viajar, né? A Giovana, a namorada do Juninho, viaja no sábado que vem para Nova York. É um tempo de estudo, um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento. Ela vai ficar cerca de um mês, né? Um pouquinho menos de um mês. Antes de conhecer o Juninho, disse que era um ano. Aí depois que ela conheceu o Juninho, agora parece que nem um mês, 22 ou 28 dias. Então nós gostaríamos de orar com a Giovana e pela Giovana. Gostaria de chamá-la para que viesse à frente. Ela viaja no sábado, né? A mãe da Giovana está aí também. Pode vir à frente também, vamos orar. E o Juninho, para não chorar também, né? Vem aí. Aproveite, sábado, domingo, essas horas, ela estará lá na Quinta Avenida, passeando, fazendo compras. Nós vamos orar, vamos ficar em pé, vamos pedir que Deus esteja abençoando a vida da Giovana, a vida da família, a vida do Juninho, cuidando dela nesta viagem, nesse tempo de aprendizado, de crescimento. Ela vai para melhorar o inglês, né, Giovana? Falar outra língua que é necessário. Um alerta aos jovens, é bom. E depois um conselho, aprenda o mandarim também, que os tempos são outros. Importante, tá? Vamos orar, pedir que Deus esteja abençoando esta família, né? Que a mãe, que com certeza chora de saudade, além do Juninho, que vai chorar bastante. Orar para que Deus esteja cuidando na viagem, guardando e sustentando lá nos Estados Unidos. Oremos. Pai Santo, é no nome de Jesus que nós estamos na Tua presença mais uma vez, gratos por tudo que tens feito, gratos por tudo que vais fazer nas nossas vidas. Adoramos o Teu nome e bendizemos ao Senhor, pois o Senhor cuida das nossas vidas. O Senhor tem projetos, o Senhor tem propósitos para cada um de nós. E nesta noite nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem preparado para a vida da Giovana. Muito obrigado, pois o Senhor tem cuidado da vida dela. E agora aprove ao Senhor, através da Tua soberania, conceder a ela esta oportunidade de se aperfeiçoar, de estudar, de aprimorar seus conhecimentos em um outro país. Em nome de Jesus, colocamos a vida dela nas Suas mãos e pedimos que através do Teu Santo Espírito o Senhor esteja com ela, cuidando na viagem, protegendo, livrando de todos os males, de todos os perigos, dando sabedoria, dando entendimento, dando forças, para que ela possa continuar na caminhada, protegida, amparada e sustentada pelo Senhor. Também pedimos a Tua bênção sobre a família que aqui irá ficar. Que em nome de Jesus o Senhor esteja sustentando e fortalecendo. Em meio à saudade, que o Senhor possa confortar os corações, que o Senhor possa dar paz, que o Senhor possa dar entendimento e que a Tua proteção repouse sobre a família da Giovana. Também colocamos a vida do Juninho nas Tuas mãos, que em nome de Jesus o Senhor esteja com ele e amparando neste tempo e sustentando e abençoando estas vidas, a vida do Juninho, a vida da Giovana como casal de namorados, que o Teu Espírito Santo esteja cuidando, que eles possam caminhar segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, serem orientados pelo Senhor e que o Senhor Jesus esteja reinando neste relacionamento, abençoando estas vidas e sustentando durante este tempo. Em nome de Jesus, abençoe os nossos jovens, fortalece a vida de cada um deles, que possam continuar seguindo os Teus santos e retos caminhos. Lembramos-nos da Letícia, colocamos ela nas Tuas mãos,
Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja com ela, cuidando dela, amparando, sustentando e abençoando neste momento que ela tem necessidade da Tua ajuda. E assim todos os jovens que fazem parte desta igreja, que estão aqui louvando e bendizendo o Teu santo nome, que sejam abençoados pelo Senhor, fortalecidos por Ti e direcionados pelo Teu Espírito Santo, para a honra e glória de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. A igreja pode sentar-se. As crianças até 6 anos podem vir à frente, e os irmãos e irmãs que ficarão com as crianças também podem vir à frente. Nós estaremos orando com as crianças e pelas crianças. Cadê as crianças? Será que ficaram assistindo o Brasil e Espanha? Tem mais? Só uma? A Bruna está vindo lá. Vamos orar com as crianças. A Gabi ora por nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada criança, Pai, que veio nessa noite. Que o Senhor possa estar protegendo, livrando de todo o mal. Que o Senhor possa estar entrando no coraçãozinho de cada uma, livrando de todo o mal, Senhor. Que aonde elas pisarem, a Tua presença venha estar sobre a vida delas. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 8. Nós vamos ler apenas o versículo de número 2. Deuteronômio, capítulo de número 8, apenas o versículo de número 2. Deuteronômio, capítulo de número 8, apenas o versículo de número 2. É o 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, apenas o versículo de número 2. Assim nos diz a palavra do Senhor: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Mesmo assentados, feche seus olhos, curve sua fronte, vamos orar mais uma vez. Pai santo e bom, nós estamos na tua presença, gratos ao Senhor por tudo o que tens feito e por tudo o que vais fazer. Agradecemos-te pelo privilégio que temos em poder estar na tua casa mais uma noite diante do Senhor. Obrigado pelo tempo de louvor através das canções, obrigado pelo momento de intercessão, obrigado pela vida do coral que tem louvado e engrandecido o teu santo nome. Obrigado pela comunhão que temos contigo, com os nossos irmãos e irmãs. Obrigado pela vida das nossas crianças e pela vida daqueles que têm cuidado delas e têm ministrado ao coração delas. E neste momento nós te agradecemos pela tua palavra que mais uma vez está diante de nós. A tua palavra que é o alimento para as nossas almas. A tua palavra que tem nos ensinado a viver aqui sobre a face da terra. Diante dela nós estamos e pedimos o teu cuidado, a tua direção, a tua orientação sobre as nossas vidas. Que através do teu Espírito Santo o Senhor esteja ministrando a cada um de nós. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, abençoando as nossas vidas, capacitando-nos a entender a tua palavra e, acima de tudo, dando-nos força para poder vivê-la no nosso dia a dia, para que possamos enfrentar as adversidades que temos na nossa caminhada. Fica conosco e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este é um texto que leva o povo de Israel a pensar um pouco acerca daquilo que o Senhor fizera a eles durante 40 anos, durante a caminhada no deserto.
E quando a gente pensa nesse povo, e quando a gente pensa nessa caminhada, ou nesta jornada de 40 anos, é fato que eles passam por momentos difíceis, por momentos de adversidade, por momentos bastante complicados na caminhada. Alguns estudiosos dizem que essa era uma caminhada que duraria cerca de 3 meses. Mas por causa do povo e por causa do medo que este povo trazia em seu coração, para não passarem pela terra dos filisteus, o Senhor resolveu conduzi-los para Canaã por um outro caminho. E este outro caminho tinha como característica o deserto. Este outro caminho era um caminho longo que demoraria 40 anos. E aí eles vão para o deserto. E quando a gente para pensar, e quando a gente para refletir no deserto, nesta figura, ou nestas imagens, ou naquilo que vem à nossa mente quando a gente pensa em deserto, o deserto tem muitas faces. No deserto nós podemos pensar, por exemplo, na questão da solidão. No deserto as pessoas estão sozinhas, as pessoas não se sentem rodeadas ou não estão rodeadas por outras pessoas, a não ser quando saem em caravana. Mas o deserto traz a nossa imagem, ou traz a nossa memória, melhor dizendo, a imagem de solidão. Quando você olha para a geografia no deserto, não é uma geografia muito tranquila e muito confortável. O deserto bíblico era marcado por momentos onde eles passavam por areia, mas em outros momentos por pedras. A vegetação não é nada agradável. A situação de homens que caminham pelo deserto ou que vivem no deserto é uma situação de privação. A vegetação não encanta, não é nada tão bela e não nos inspira tanto quanto outras vegetações. O deserto também traz à nossa memória a questão do desconforto. No deserto, durante o dia, temos temperaturas altíssimas, temperaturas que beiram 40, 50 graus positivos. E à noite, esta temperatura, ou esta mesma temperatura, cai para -0, trazendo frio, desconforto, tempestades de areia, que são terríveis e que são o grande perigo em meio ao deserto. Sem contar os animais peçonhentos, sem contar a falta de recurso que o deserto também traz à nossa memória. E todas as vezes que pensamos nesta imagem, e todas as vezes que olhamos para a nossa vida, há momentos que passamos por isso, pela solidão, há momentos em que enfrentamos desafios, há momentos que parece que enfrentamos um desconforto terrível na nossa vida, na nossa família. Há momentos em que as situações são tão adversas que nós não conseguimos nos controlar. Os perigos vão tomando conta da nossa vida, do nosso coração e da nossa mente, e a gente não sabe que caminho seguir, a gente não sabe de que forma caminhar e como caminhar. Os nossos desertos, necessariamente, não precisam ser um Saara da vida ou um deserto do Arizona. Às vezes os nossos desertos são uma doença, ou são as doenças que chegam sem avisar, sem menos esperar. Os diagnósticos que vêm e nos pegam desprevenidos, esta ou estes podem ser desertos na nossa caminhada. O nosso deserto pode ser um problema familiar. Quem sabe muitos de nós vivemos dentro dos nossos lares num verdadeiro deserto, num verdadeiro momento marcado por dificuldades dentro dos nossos lares, em meio à nossa família. Quem sabe muitos de nós vivemos desertos com problemas financeiros, podem ser os nossos desertos, o nosso trabalho, o ambiente de trabalho, a nossa vida profissional, todos podem ser desertos, que nos remetem a tudo isso que vocês estão vendo, desconforto, sede, instabilidade, perigos, e assim nós vamos enfrentando e passando por adversidades na nossa caminhada. O fato é que não importa se seja geográfico ou não, se seja emocional, espiritual, físico ou psicológico, o fato é que desertos sempre têm a mesma fisionomia. São secos, são solitários e são deprimentes e geram em nós sensações, e quem sabe a pior de todas elas, a sensação de solidão, a sensação de abandono,
a sensação de estarmos sozinhos. E aí você pode estar se perguntando, nesta noite, eu quero levantar esta questão, mas por que passamos por desertos? Por que temos que enfrentar desertos nas nossas vidas? Por que precisamos enfrentar ou passar esses momentos terríveis na caminhada? Por que é que temos que enfrentar essas situações que trazem em nós desgosto, que trazem angústia, que trazem tristezas? Que experiências são elas, ou o que nós ganhamos com elas à medida que passamos pelos desertos da vida? Por mais que tenhamos que passar por eles, os desertos da vida, por mais que tenhamos que enfrentar estas situações, por mais que essas realidades sejam duras, por mais que essas realidades nos perturbem, por mais que essas realidades tirem o nosso sono, a palavra de Deus nos diz que o deserto, o seu, o meu, o nosso deserto, os desertos que nós enfrentamos, com toda a dor, com toda a dificuldade, com toda a angústia, é uma escola de Deus. Biblicamente falando, o deserto é uma escola de Deus. E muitas vezes somos matriculados nessa escola. E por essa escola temos que passar. E por esta escola temos que nos graduar. E nesta escola precisamos enfrentar os desafios que ela traz para cada um de nós. Os desertos geralmente são escolas de Deus para a nossa caminhada aqui sobre a face da terra. Portanto, é importante pensar que quando você enfrenta todas essas situações aí de solidão, de tristeza, de angústia, de necessidades, de privações e de provações, é porque Deus tem algumas lições importantes para nos ensinar. Deus deseja ensinar a nós algumas coisas importantíssimas. Coisas essas que só aprendemos na escola chamada deserto. Há algumas lições preciosas de Deus que nós não aprendemos em tempos de alegria. Nós não conseguimos gravar algumas lições quando tudo vai bem nas nossas vidas. E é por isso que em muitas ocasiões Deus nos leva para a escola chamada deserto. Porque lá nós vamos fixar, lá nós vamos aprender, lá nós vamos vivenciar lições importantes que Deus traz para cada um de nós. Lições que nós não aprenderíamos em situações comuns ou situações de prosperidade nas nossas vidas. Há lições que somente o deserto pode nos ensinar. Somente o deserto pode fazer algumas verdades frutificar nas nossas vidas. E o versículo 2 do capítulo 8 de Deuteronômio, o texto que nós lemos, nos dá 3 grandes lições que nós aprendemos nessa dura, terrível, mais necessária escola de Deus. E a primeira lição que nós aprendemos nesta escola, segundo Deuteronômio 8:2, é que no deserto nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. No deserto é o lugar onde Deus fala e nós nos dispomos a ouvir. E você há de concordar comigo que nós temos uma séria dificuldade para ouvir. Nós falamos demais. Creio que muitos de nós, se fôssemos para a praia, voltaríamos com a língua bronzeada, de tanto que a gente fala. E alguém com muita sabedoria disse o seguinte: olha, nós já temos 2 ouvidos e uma boca só. É para ouvir mais e falar menos. Mas nós gostamos de falar. E falamos, e falamos, e repetimos, e falamos, e abrimos a nossa boca, e questionamos, e murmuramos, e perguntamos, e indagamos, e transferimos isso para Deus, e no nosso relacionamento com Deus, fazemos a mesma coisa. Indagamos a Deus, questionamos a Deus, falamos com Deus. Não estou dizendo que a gente não deva falar isso, ou fazer isso, mas há momentos nas nossas vidas que a gente precisa parar para ouvir a voz de Deus, e muitos de nós não paramos em situações normais, e aí sim vamos para o deserto, porque lá no deserto o que fala mais alto, o que ecoa mais alto do que a nossa solidão é a voz de Deus. E você há de concordar que há momentos que nós precisamos parar um pouco, parar de falar e ouvir a voz de Deus. Diz o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há momentos que nós precisamos nos aquietar. E o deserto é um lugar onde Deus vai falar e nós estaremos dispostos a ouvir.
no deserto, Deus comunica as suas mais importantes mensagens a nós. Deus se revela a Moisés, não foi no palácio, quando Moisés, durante 40 anos, viveu uma vida muito boa e muito tranquila no palácio. Para que Moisés pudesse ouvir a voz de Deus, Deus o tirou do palácio e o levou para o deserto. E lá em meio a uma sarça ardente, Deus falou, Deus revelou o seu projeto, Deus revelou os seus sonhos para Moisés no deserto e não no palácio. O sonho de Deus para Moisés não era o palácio, o sonho de Deus para Moisés era o deserto. E no deserto ele passou 40 anos aprendendo acerca de Deus e acerca do deserto, para que depois, durante 40 anos, ele caminhasse juntamente com o povo de Israel. No deserto, obrigatoriamente, nós paramos para ouvir a voz de Deus. Durante a nossa caminhada, durante a nossa correria, diante dos nossos desafios, diante da nossa rotina, nós não temos muito tempo para parar e ouvir a voz de Deus. Nós corremos demais, nós falamos demais, nós somos agitados demais e a gente não tem tempo para parar, para ouvir. A gente acha que é perda de tempo, parar para ouvir, mas se faz necessário pararmos para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes Deus vai nos colocar nessa escola chamada deserto para corrigir isso. No deserto é o megafone de Deus, falando tudo aquilo que um dia nós relutamos em ouvir. Quando a gente não tem condições ou capacidade para falar, e aí quando você é obrigado a ouvir, você se cala e você ouve. E no deserto nós nos calamos, e Deus vai falar, e Deus vai comunicar tudo aquilo que sempre relutamos em ouvir. Neste lugar solitário chamado deserto, neste lugar onde não há muita gente, onde não há muitas pessoas, onde não existem muitas vozes, só a voz de Deus é maior do que a solidão. Só a voz de Deus é maior do que a nossa dor. Se não fosse a experiência por esta escola chamada deserto, nós poderíamos passar a vida toda só falando e sem ouvir a voz de Deus. Portanto, se temos enfrentado um deserto, e quem sabe você entrou aqui nesta noite enfrentando alguns desertos na tua vida, seja o tempo que Deus escolheu para você ouvir a voz de Deus, para você ouvir aquilo que Deus deseja falar ao teu coração. E Deus fala de inúmeras maneiras, através da sua palavra, através das canções, através de irmãos e irmãs na fé, através da oração. Deus fala. É que nós às vezes confundimos, achamos que na oração nós temos que falar, mas alguém com muita propriedade disse o seguinte: não há melhor lugar para você ouvir a voz de Deus do que no silêncio do teu quarto. E às vezes a gente acha que em oração a gente precisa falar, e às vezes a gente fala e fala muita coisa sem conhecimento. Mas oração é um momento também para você ouvir a voz de Deus. Oração é um diálogo, não é um monólogo. É um diálogo entre você e Deus. É um tempo onde você vai falando, colocando as suas ansiedades diante de Deus. É um tempo onde você vai ouvindo a voz de Deus. Portanto, no deserto, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Em meio a tantas vozes que temos hoje, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. A segunda lição que nós aprendemos no deserto nós aprendemos a ser humildes. O versículo 2 também do texto que nós lemos diz que Deus levou o seu povo ao deserto para fazê-los humildes. É uma tradução. A tradução que nós lemos nos diz que o Senhor os levou para te humilhar, ou para humilhar o povo de Israel. Mas Deus os levou até o deserto para fazê-los humildes. Ou seja, Deus leva o povo de Israel ao deserto para ensinar a eles a dura lição da humildade. Porque o deserto é um lugar de condições precárias. O deserto você não tem tantas facilidades. O deserto você não tem tantas coisas para solucionar os seus problemas. Quando você vai para uma caminhada no deserto, alguns guias orientam, quando você vai fazer uma caminhada longa, você precisa levar um kit de sobrevivência. Porque o deserto não te oferece algumas coisas. Ao contrário de uma mata ou de uma selva, por exemplo, que você pode encontrar algumas árvores frutíferas,
algumas bananeiras, você pode encontrar algum riacho para saciar a sua sede, mas no deserto não. No deserto, se você não levar um kit de sobrevivência, e entre eles muita água, você vai sofrer demais. E vai passar por situações bastante complicadas. Portanto, o deserto nos ensina acerca dessas condições precárias para a sobrevivência, que a gente vai precisar depender de alguém. O deserto nos ensina que lá, em meio a tudo isso, nós estamos no anonimato. Não tem ninguém para dar um tapinha nas nossas costas e dizer, cara, você é bom demais. Não tem ninguém para chegar e te elogiar. Rapaz, você é o melhor pai do mundo, maravilha, parabéns. Isso inflama o nosso ego. Quando alguém nos elogia, a gente parece um pavão, a gente enche o peito e se exibe para todo mundo. No fundo, a gente, eu sei, eu sou bom mesmo. Porque quando as pessoas nos elogiam, a gente passa por isso. Você pode até não falar, mas você sente. Lá no deserto não tem ninguém para te dar uns tapinhas nas costas e dizer para você, a semelhança de Roberto Carlos, esse é o cara, você é o cara. Não tem ninguém para te falar. Você está sozinho, você está no anonimato. Não tem muitas pessoas para te aplaudir. Não tem muitas pessoas para te elogiar, muitas pessoas para dizer que você é bom. No deserto você é sacado do meio da multidão e é colocado lá num lugarzinho onde você pensa que ninguém está te olhando, onde você acha que ninguém presta atenção em você. Porque lá no deserto nós deixamos de ser importantes. No deserto não importa muita coisa. Não importa o status, não importa título, não importa a profissão que você tem, não importa a língua que você fale, não importa se você aprendeu mandarim nos tempos pós-modernos, não importa. No deserto é questão de sobrevivência. No deserto não vai te ajudar muito algumas questões. Se você não for muito mais novo do que eu, e assim não tão velho também, você há de se lembrar de um filme chamado O Náufrago. O camarada que fazia parte de uma empresa de correios dos Estados Unidos, o avião deles cai e ele é o único sobrevivente. E lá, muita sabedoria dele não resolveu. Lá ele estava sozinho, em uma ilha, e ele teve que dar jeito para sobreviver, não tinham outras pessoas. E aí ele foi conversar com uma bola famosa, fazer merchan, seu Wilson, uma marca esportiva nos Estados Unidos, e aí ficou famosa depois do filme chamado O Náufrago. E aí ele foi conversar com uma bola, porque lá estava sozinho, não tinha ninguém mais. E usando essa expressão, entre aspas, no deserto nós deixamos de ser a bola da vez. No deserto nós deixamos de ser o cara. No deserto não dá para desfilar as nossas roupas belas que compramos. Não dá para desfilar os nossos sapatos de couro. Não dá para desfilar os nossos saltos altos. Até atrapalha no deserto. Nós deixamos de ser importantes e estamos no anonimato. Estas coisas todas deixam de ser importantes no deserto. Lá, no deserto, é uma lixa de Deus que remove toda a camada de orgulho. Deus vai tirando no deserto, Ele vai tirando de nós todo orgulho, toda vaidade, toda pretensão. Aquilo que nós achamos que éramos, já reconhecemos que não somos mais. O deserto nos ensina a lição da humildade. É uma dura lição, mas necessária. O deserto nos ensina que nós não precisamos de elogios, não precisamos de tapinhas nas costas, não precisamos dos aplausos, não precisamos dos holofotes, não precisamos da glória humana. No deserto nós precisamos de Deus. No deserto nós necessitamos de Deus. No deserto nós precisamos de Deus. E Deus não nos abandona no deserto. Este povo que caminhou durante 40 anos, diz a Bíblia que durante o dia uma nuvem, simbolizando a presença de Deus, estava com eles. Durante a noite uma coluna de fogo, simbolizando a presença de Deus, estava com eles. E o autor do livro de Números diz que nunca se apartou deles a nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. No deserto nós precisamos de Deus. No deserto nós aprendemos a dura lição da humildade, porque estamos no anonimato, mas lá aprendemos a depender exclusivamente de Deus. E é de Deus que você precisa na sua vida. É de Deus que nós precisamos nas nossas vidas.
Terceiro e último lugar, no deserto nós aprendemos a nos conhecer melhor. Ou no deserto nós aprendemos a lição do autoconhecimento. O deserto tem a capacidade de revelar quem nós somos. E é no deserto que nós, de fato, nos revelamos. Quando tudo vai bem, como diz uma antiga canção, quando como crentes nós vamos caminhando calmo, sereno e tranquilo, glória a Deus, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, Deus é bom, Deus é 10, Deus é maravilhoso, exaltado, glorificado, engrandecido seja o nome de Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Mas e quando as dificuldades vêm? Quem somos nós? Continuamos, aleluia, glória a Deus, aleluia? Oh, que droga, por que comigo? Que dificuldade, Deus, por que isso? Deus, por que com a minha família? Deus, por que comigo? Deus, o que você fez? Deus, isso não é certo. Deus, isso não é correto. Deus, isso não é justo. Quem nós somos no deserto? Quando o povo sai, quando chega a notícia da libertação, glória a Deus, aleluia, estamos saindo do Egito depois de 430 anos de escravidão, estamos levando ouro, prata, bronze, comida, que festa, que maravilha, que alegria. Mas quando descobriram que iam para o deserto, poxa, Moisés, será que não tinha sepultura o suficiente lá no Egito? Você trouxe a gente de lá para morrer aqui na beira do mar. Atravessam o mar, você pode ler o capítulo 15 de Êxodo, eles cantam, exaltam, glória a Deus, aleluia, vencemos, olha o exército todo destruído, o exército todo arrebentado, olha, vencemos, agora estamos livres, Deus é bom, vamos exaltar e engrandecer o nome de Deus. 3 dias depois, estavam com sede, chegam a Mara, uma fonte de águas amargas, vão experimentar água amarga. Que dureza, murmuração, reclamação. Por que que Deus fez isso com a gente? Há 3 dias estavam lá cantando, louvando, exaltando a Deus porque atravessaram o Mar Vermelho. 3 dias depois, reclamando porque a água era amarga. E aí Deus faz o milagre e transforma a água amarga em água doce. Hoje nós estamos aqui, domingo à noite, alguns pensando no Brasil e Espanha, mas estão aqui, alegres, felizes, cantando e louvando a Deus. E quarta-feira, como que vai estar? O que vai sair da tua boca quarta-feira? Os mesmos louvores que entoamos aqui nesta noite? Ou outras palavras, outras questões, outras indagações, ou usando a expressão bíblica, murmuração? O que é que vai sair dos nossos lábios quarta-feira? No deserto, nós aprendemos a descobrir quem nós somos. Na verdade, não há nada como um deserto para nos ajudar a conhecer o nosso próprio eu, para conhecer quem nós somos de fato e de verdade. Os desertos nos ensinam se nós somos capazes de comer arroz, feijão e picanha todo dia, mas se também nós somos capazes de comer virado de feijão com ovo frito, sem reclamar e sem murmurar. O deserto nos ensina se nós somos capazes de usar um terno Armani ou se somos capazes de usar um comprado no brechó porque o dinheiro não deu. O deserto nos ensina e nos mostra quem de fato nós somos. Quando as crises chegaram para esse povo, eles revelaram quem realmente eles eram. Aquele povo todo bonito, alegre, que cantava, que louvava, toda aquela falsa aparência fora destruída no deserto. As máscaras caíram no deserto. As pessoas se revelaram no deserto. As pessoas mostraram o coração delas no deserto. Quando eu e você estamos atravessando um deserto, é porque há uma face oculta de nós que precisa ser conhecida. Há uma face oculta em nós que precisa ser revelada. Há uma face oculta em nós que precisa ser tratada pelo Senhor. Alguém com muita propriedade, dizendo acerca disso, disse que o nosso coração é como uma casa com vários cômodos. E a gente diz para Jesus, quando aceitamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus, cuida de tudo. Pode fazer uma faxina geral no quarto, na sala, na cozinha, em todas as áreas da minha casa, mas existe um lugarzinho lá no quarto escondido, ou no porão de casa, ou no sótão de casa, tem um baú trancado a 7 chaves, e a gente diz para Jesus, Jesus, lá você não mexe,
Lá são as coisinhas minhas, que lá só eu mexo, lá só eu resolvo. E às vezes a gente precisa passar pelos desertos da vida para que este baúzinho seja aberto. Tem coisas nas nossas vidas que precisam ser tratadas por Deus. Tem coisas nas nossas vidas que precisam ser curadas, que precisam ser transformadas. E isso às vezes só acontece no deserto. Para revelar essas faces ocultas, para abrir esses baús escondidos com toda a nossa amargura, com toda a nossa inquietação, com toda a nossa ansiedade, com toda a nossa murmuração. Para que isso aconteça e para que sejamos tratados por Deus, às vezes precisamos da escola chamada deserto. E eu termino dizendo a você, meu irmão, minha irmã, que aqui está nesta noite, em meio às crises, em meio às faces aterrorizantes que o deserto traz, todos os desertos cumprem um propósito. Tudo isso que você está enfrentando agora tem um propósito maior, que Deus vai mostrar e que Deus vai revelar no tempo oportuno para mim, para você, para cada um de nós. Deus deseja nos ensinar. Quem sabe estas 3 lições que Deus ensinou para o povo de Israel precisam ser aprendidas por nós. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, precisamos aprender a lição da humildade, precisamos aprender a nos conhecer melhor. Quem sabe são essas lições, ou quem sabe outras lições. O fato é que desertos têm um propósito pedagógico, desertos têm o propósito de nos ensinar acerca de Deus. Deus não nos coloca no deserto para que lá morramos, para que lá pereçamos. Deus não nos coloca lá no deserto para que a gente caia no deserto e fique por lá mesmo. Deus não nos coloca no deserto para nos destruir. Deus nos coloca no deserto para nos refinar, para nos preparar, para transformar, para curar, para sarar. Deus nos coloca no deserto para nos tornar melhores. E procurando umas imagens entre ontem e hoje à tarde, eu encontrei essa frase que tinha: deserto não é cemitério de cristão, deserto é escola de profeta. Deserto não é para você morrer e não é para você ser destruído lá. É uma escola para fazer de você um homem de Deus, para fazer de você uma mulher de Deus. Quem sabe você está enfrentando um deserto ou alguns desertos. Vamos sair daqui nesta noite olhando de uma outra forma para os desertos que nós enfrentamos, olhando como esta verdadeira escola de Deus. Uma escola para fazer de mim um profeta, para fazer de mim um esposo melhor, para fazer de mim uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor. É a escola de Deus. Você não vai morrer no deserto. Deus tem propósitos através do deserto. O deserto é um caminho, uma caminhada que estava entre o Egito e Canaã. O deserto é um caminho que está entre as nossas vidas e a Canaã celestial. Você não vai ser destruído no deserto. Você vai vencer em Cristo Jesus. O deserto é a escola de Deus para nos fazer pessoas melhores. Em meio aos desertos, aprendamos com Ele as lições que Ele nos traz. Concordo plenamente com vocês, sei disso e nunca disse isso na minha reflexão, que é bom, que é gostoso e que é fácil. Não é. As faces do deserto são terríveis, mas as lições que Ele nos traz são preciosas, são preciosíssimas e fazem de nós homens e mulheres segundo o coração de Deus, segundo aquilo que Deus quer de cada um de nós. Portanto, saiamos daqui com esta convicção: não é cemitério de cristão, é escola de Deus para nos fazer homens e mulheres melhores. E através dos desertos que a vida oferece a nós, nós chegaremos lá do outro lado melhores do que quando começamos a caminhada, melhores do que quando começamos a enfrentar essa jornada. E a vitória será nossa em nome de Jesus, porque Deus não se aparta de nós. Em meio aos desertos da vida, o Senhor está conosco. Ele não nos abandona. Se o deserto traz essa imagem de solidão,
Creia nisso, no deserto Deus está contigo. Assim como esteve com Jesus, assim como esteve com Moisés, assim como esteve com Agar, assim como esteve com Ismael, sempre no deserto, Deus se revelou, Deus se mostrou, Deus ajudou, Deus provê todas as coisas, providencia água, providencia comida, providencia forças para você caminhar. O mesmo texto diz que as sandálias dos pés daquele povo não se gastou durante 40 anos. Que maravilha! Extraordinário. Muitos pais louvariam a Deus se o Nike do seu filho não gastasse tanto assim. Não precisaria comprar um todo ano. Mas é um Deus que sustenta, um Deus que está conosco nos desertos da vida, amparando-nos e sustentando. Que em meio aos desertos que temos passado, o Senhor nos fortaleça e nos faça pessoas melhores para a honra e glória dele. Amém? Em pé, vamos orar ao Senhor e receber a bênção. Convidar o pastor Geraldo para que venha à frente. Estará orando por nós e impetrando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, despedindo-nos da casa do Senhor nesta noite. Oremos. Pai Santo, é agradecido que nós aproximamos de Ti. É agradecido que nós chegamos diante da Tua presença em oração por tudo aquilo que Tens feito na nossa vida. Porque sabemos que ao longo da caminhada Tu tens nos sustentado, tens nos guardado, tens nos fortalecido, tens nos amparado. Ao longo da caminhada Tu tens sido o nosso refúgio, tens sido o nosso rochedo forte. Obrigado, Deus, pela Tua igreja, pelo Teu povo aqui reunido. Pedimos por aqueles que deixaram de vir para junto conosco cultuar a Ti, mas que a Tua graça possa ser extensiva a todos eles. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que tem sido para nós o bálsamo que suaviza nossas feridas. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela maneira que tens falado conosco, que tem nos encorajado, que tem nos tornado pessoas melhores, porque a Tua palavra é viva e por isso nós confiamos nela. Mas agora, ó Deus, eu Te peço, recebe o nosso culto, a nossa adoração. E ao voltar para casa, pedimos, ó Deus, que nos dê uma boa noite de descanso. E ao despertar amanhã, nós pedimos que o Teu povo despertem com saúde. Aceita mais uma vez, eu Te peço, Senhor, a nossa adoração. E agora, terminando, nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.